Então, nós temos aqui o listar todos, aqui agora. Tá listando aqui todos, certo? Agora, vamos fazer o método aqui de salvar. Então, aqui na nossa IDE, aqui embaixo mesmo do método de listar todos, nós vamos fazer o quê? O método de salvar. Então, a gente vai responder, vamos fazer aqui um response entity. Eu quero responder. Aí existem várias formas. A gente pode gravar e retornar o resultado, ou pode só retornar dizendo que foi criado. Eu já vou retornar o usuário para a gente ver o retorno já usando o Postman, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, salvar. Tá? Então, vamos lá. A gente tem um método de salvar. Como que a gente vai transformar isso daqui em um endpoint, né, que é um ponto, né, um ponto final da requisição, que vai salvar o meu usuário. Primeira coisa, eu preciso receber isso por post, tá? Por post, que é o verbo que envia no corpo da requisição todos os dados que eu preciso. Então, para salvar, a gente usa aqui o postmap, certo? Qual que vai ser a minha URL no caso? Então, eu vou mapear aqui como salvar. Tá? Eu quero fazer um retorno para a minha requisição depois que eu salvar. Então, eu vou fazer aqui um response body. Tá? E como que eu vou receber os dados? Isso vai ser recebido como parâmetro aqui no nosso método, aqui no método, tá? Aqui dentro. Ele vai ser recebido. Como que eu vou receber, Alex? Vamos lá, a gente precisa de uma anotação @request de requisição, ó, request body, tá? Response vai fazer a descrição da resposta. O postmap mapeia a URL. E o request body recebe os dados para salvar. Só que não é só request body. O que a gente quer salvar? A gente quer salvar um usuário, certo? A gente tem a entidade já. Então, a gente tem aqui nome e idade para salvar, certo? Então, a gente vai receber o quê? Uma classe usuário. E a gente dá o nome mesmo de usuário, certo? Essa anotação aqui, request body, ele vai receber os dados passados, vai injetar automaticamente na classe usuário. E daí a gente vai pegar o nosso usuário repositor e vamos salvar. Pode ver que ele salva e retorna, ó. Esse S aqui, ó, ele salva e retorna. Se você entrar aqui, ó, ele retorna a entidade salva. Então, a gente passa o quê? O usuário que veio como parâmetro, certo? E agora a gente pode retornar também esse usuário já salvo. Usuário, aí a gente pode retornar assim, ó, user. O retorno desse endpoint da API é isso daqui, ó. Retorne new, a gente usa sempre esse response entity, o response entity, onde a gente passa o quê? O valor para o corpo da requisição e o status. Então, a gente vai passar o quê? A gente vai passar um user e o HTTP status pode ser de create, que foi criado, tá? Ou então pode ser um OK também. No caso, vamos passar um create. Pronto, tá feito. Só isso daqui a gente já salva o nosso objeto no banco de dados, tá? Aqui no Postman, a gente tem que o quê? Interceptar aqui esse salvar, tá? Então, a gente primeiro tem o quê? A gente está listando. Ele aqui lista todos, tá? Vamos passar aqui para o post, no caso. Vai passar aqui para o post. No caso, para você é capaz de vir selecionado none, ou então form data, ou então esse URL encode. Você tem que selecionar o post, tá? Por quê? Agora é post que a gente vai interceptar. E nós vamos passar o que? A URL salvar. Então,
Em vez de listar todos, é o salvar. Tem que estar certinho, tá? Não digita errado. E no body, aqui, ó, seleciona aqui o corpo. Tá? A gente tem que vir aqui em raw. No caso, para você vai estar em branco aqui. Mas tem que vir aqui, ó, em raw. E aqui, para você, vai estar texto. Seleciona JSON. A gente tem que passar um JSON agora, tá? Então, post, selecionado post, para bater aqui com o método post, que a gente vai enviar esses dados dentro da requisição. Método salvar. Aqui, run. E seleciona o quê? JSON. Então, ele vai consumir um JSON, certo? Quer ver como é que vai funcionar agora? A gente precisa passar um JSON. Como que é um JSON? Lembra aqui que a gente tem aqui o retorno? A gente tem aqui um retorno, ó. Tá vendo? Aqui são vários JSON. Isso daqui, ó. Esse JSON aqui, ele é um objeto. Quando esses dados aqui, quando eles chegam aqui do lado do servidor, eles se transformam em objeto por causa dos atributos. Os atributos têm que ser o mesmo, tá? ID, nome e idade. Tá? ID, nome e idade. Tanto que se eu passar esse JSON aqui desse jeito, ó, ele retornou os mesmos dados. O que acontece? Vamos iniciar, vamos parar aqui nesse vermelho, ó. Vou parar aqui e vou iniciar aqui nessa baratinha, ó. Tem nessa baratinha aqui, eu vou iniciar a aplicação em debug. Eu vou aqui no meu controller, vou colocar um breakpoint, ó, dá dois cliques aqui, bem aqui no meio do nosso método salvar. Ele vai subir o nosso Spring Boot. Se ele der essa linha verde parada aqui, você dá um F8, várias vezes F8, tá? Fecha essa classe aqui e volta aqui, tá? Pode ver o que vai acontecer, ó. Vou colocar aqui para o lado a minha IDE. Vou pegar aqui o Postman. Vou tentar colocar aqui do lado para vocês verem melhor. Quando eu clicar aqui, ó, aqui no post, no send, no post para o URL salvar, o breakpoint do Eclipse vai parar aqui nesse salvar, ó. Tentar enviar. Olha lá, ó, parou aqui. Viu? Se eu parar o mouse aqui, ó, tá todos os dados, ó. 1, a idade 0 e o nome. É exatamente os dados que estão aqui no meu objeto. Você dá um F8 para você continuar, tá? Então, por exemplo, vou trocar aqui, vou colocar a idade aqui 34. Ó, dá um send. Vou enviar lá 34, tá? Mas, como ele tem o ID, ele só vai atualizar. Ele não vai gravar um novo, certo? Para ele gravar um novo, vamos aqui no banco de dados, ó. Vamos aqui na tabela usuário. Vamos clicar aqui para abrir a tabela. Pode ver que a gente tem aqui, ó, 11 cadastros. Eu tenho 11 cadastros aqui. Eu estou enviando um, ele só está atualizando. Eu tenho que enviar sem o ID. Tá? Você vem aqui, ó, e você... Vamos apagar aqui o ID dessa requisição. E vamos fazer o send. O que vai acontecer agora? Ele recebe o ID como null. Recebe a idade e o nome. Eu vou desmarcar aqui, ó, o breakpoint. Dar um F8. Ele vai salvar. Ó, pode ver que ele retornou aqui agora para mim, ó, aqui embaixo. Na resposta do post, retornou a ID 12, o nome e a idade. Se a gente for aqui na tabela... Abrir aqui a tabela, olha lá, 12. Viu? Vamos passar um nome aqui então, ó. Gravando, salvar com Postman. Vamos salvar, olha lá, gravou, vamos aqui no banco, vamos aqui na tabela, atualizar, olha lá, gravando, salvar com Postman. Viu? E a idade. Certo? Então aqui pronto, a gente já está gravando um usuário usando a API. Tá? A gente pode fazer isso aqui, ó, a gente pode salvar, ó, clicar aqui nesse salvar, tem aqui, ó, um salvar, e a gente pode salvar a URL, tá? Também, no caso aqui, ele pede para colocar no workspace. Se você não tiver workspace, você pode aqui
adicionar aqui uma descrição. Então uma nova coleção, ó. Vem aqui embaixo, ó. Aqui embaixo, ó. New Collection. Curso API Spring Boot. Aí você cria. Aí você vem aqui. Você tem aqui o salvar. Aí você salva. Ele vai ficar aqui do lado, ó. Então dentro aqui do curso Spring Boot, ó, você tem o post, você só clica na URL e ele já tem os dados prontos para você. Tá? Vamos lá. Então aqui, ó, ele já está retornando e gravando. Você pode também, você tem aquele get, ó, que era o listar todos, ó. Né, a gente tinha aqui o listar todos, ó, tá listando os todos, viu? A gente pode também salvar, ó. Aqui, ele trocou, né? Ele trocou. Ele atualizou. É que eu atualizei a aba. Get, esse aqui vai ser o post, deixa assim como post. Salvar. Salvando, vamos clicar aqui em salvar, beleza. Vamos criar um outro aqui agora, ó. Clicou no maisinho. Agora sim vai ser get localhost listar todos. Vamos testar, listou todos. Agora vamos salvar. Isso, esse vai ser o listar todos. Dentro desse workspace aqui, salvou. Olha lá, agora a gente tem os dois. O post e o get, tá? Então, super simples. Então, a gente também tem o quê? O listar todos. A gente tem o salvar. Se a gente passar esse objeto aqui inteiro, ó, aqui no corpo da requisição, ele vai atualizar. Quer ver? Vou colocar aqui, ó, atualizado. A gente já tem aqui no banco de dados. Aqui na tabela, vamos atualizar, ó. A gente já tem aqui o 16. Quer ver que a gente vai atualizar ele com essa descrição aqui, ó, atualizado no final, porque ele já está informando o ID, então ele vai atualizar no banco. Se não tiver ID, é um novo objeto, então grava um novo. Se já existe, ele vai atualizar. Vou clicar aqui em Send, ele só atualizou. Quer ver? Vamos aqui. Olha lá, atualizou. Certo? Beleza. Então agora a gente pode implementar um delete também. Vamos fazer um delete, tá? E também depois a gente tem também método de consulta por nome, por exemplo, para implementar.